Alô, você concurseiro de todo o Brasil, é um prazer mais uma vez recebê-lo em nossa companhia. Seja bem-vindo, meu amigo, minha amiga, a este site de sucesso que vai fazer de você mais um dos nossos campeões. Sou o professor Jefferson Fial, professor de matemática, raciocínio lógico, galera, e na aula de hoje, dando continuidade ao estudo de matrizes. Então, na aula anterior, nós conceituamos o que era uma matriz, né? É uma tabela constituída aí de linhas e colunas, né? De numerais, de valores organizados em linhas e colunas, e aprendemos o processo de construção de uma matriz, né? A sua representação e construção. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre, galera, a igualdade de matrizes, né? O que isso representa, e a adição e subtração de matrizes. E, como sempre, a gente sempre resolve aí exercícios relacionados ao assunto trabalhado. Tranquilo, galera? Beleza? Então vem comigo, vamos dar aí o pontapé inicial no estudo de adição e subtração de matrizes. Bom, vamos iniciar falando de igualdade de matriz. Professor, quando que eu tenho uma igualdade de matrizes? Nós dizemos que duas matrizes são iguais quando todos os elementos correspondentes são iguais. Elementos correspondentes. Nós vimos na aula anterior, na introdução ao estudo de matriz, que a matriz ela é constituída por elementos. E esses elementos, eles têm um endereço, que é exatamente um conjunto de dois valores que indica a linha e a coluna na qual esse elemento está localizado. Então, por exemplo, o elemento A11 está localizado na primeira linha e na primeira coluna. O elemento A12 está localizado na primeira linha e na segunda coluna. Então, o primeiro valor informado indica a linha de localização do elemento, o segundo valor indica a coluna de localização desse elemento. Então, alguns critérios têm que ser levados em consideração. Para que uma matriz seja igual a outra, ela tem que ter a mesma quantidade de elementos, mas isso somente não basta. Ela tem que ter a mesma distribuição, ou seja, a mesma ordem. A forma como uma está organizada tem que ser igual à organização da outra. Então, o primeiro critério para que duas matrizes sejam iguais é que elas tenham a mesma ordem, ou seja, o mesmo critério de distribuição dos seus elementos. Então, se eu tenho 6 elementos em uma, eu tenho que ter 6 elementos na outra. Mas não basta só isso. A disposição dos 6 elementos de uma tem que ser a mesma disposição. Porque uma pode estar disposta horizontalmente, sendo maior que a outra. Ou verticalmente sendo maior que a outra. Isso não pode acontecer. Tanto na horizontal quanto na vertical, elas têm que terem os mesmos valores, a mesma quantidade. Isso quer dizer que, se eu tenho uma matriz com 2 linhas, eu só posso comparar com outra matriz de 2 linhas. Se ela tem 3 colunas, a outra também tem que ter 3 colunas. Portanto, a ordem tem que ser a mesma. Beleza, professor. Então, vamos lá, galera. Aqui está dizendo, conceitualmente, que essa igualdade ela é estabelecida quando os elementos correspondentes são iguais. Então, veja bem, eu tenho aqui uma matriz A, cujos elementos é x mais 1, 3y menos 4, 0 e 1. Tranquilo? É uma matriz de ordem 2 por 2, ou seja, 2 linhas e 2 colunas. Eu tenho uma outra matriz B, cujos elementos são 5, 0, 2 e 1. Também é uma matriz de ordem 2 por 2. Beleza. Observem que a ordem dessas duas matrizes são iguais. Se são iguais, então eu posso fazer este comparativo.
tá? É o primeiro passo para que eu possa comparar. A ordem ser igual. Beleza. Sendo igual, e ele está dizendo aqui que A é igual a B, então, né, vamos determinar o valor de x e o valor de y. Como que eu faço, professor, para determinar o valor de x e o valor de y? Para determinarmos o valor de x e o valor de y, basta nós compararmos os termos correspondentes. Se você ainda não entendeu, quem é esse elemento aqui? Esse elemento aqui é o elemento A11. Quando eu digo que uma matriz A é igual a uma matriz B, eu quero dizer que os elementos correspondentes são iguais. Ou seja, o elemento A11 é igual ao elemento B11. O elemento A12 é igual ao elemento B12. Observem que isso é correspondência. O que mudou a letra A e a letra B é porque essas letras fazem a associação à matriz que elas representam. Então, A é um elemento da matriz A, o B por ser um elemento da matriz B. Então, ele está na posição 1 para a linha e 1 para a coluna. Aqui 1 para a linha, 1 para a coluna. Correspondentes. A21 igual a B21. A22 igual a B22. Então, observem que isso é correspondência. Tranquilo? A partir do momento que a gente assimilou isso, agora nós vamos encontrar os valores. Então, se elas são iguais, é porque esse elemento é igual a esse elemento aqui. Conclusão, x mais 1 é igual a 5, tá? E se x mais 1 é igual a 5, eu tenho que x é igual a 5 menos 1, portanto, x igual a 4. Pronto, determinei o valor de x. Tranquilo? Aí eu tenho o y aqui. Como que eu vou encontrar o y? Da seguinte forma, 3y menos 4 eu vou comparar com o 2, porque é o correspondente dele. Correspondente é sempre aquele que está na mesma posição. Então, eu vou ter aqui o seguinte, 3y menos 4 igual a 2. 3y é igual a 2, passando 4 para o outro lado positivo. 4 mais 2 são 6. Passo 3 dividindo. 6 dividido por 3, 2. Portanto, y igual a 2. Olha só, determinei o valor de x e determinei o valor de y. Esse procedimento nós vamos adotar sempre que houver necessidade de encontrar uma variável presente na matriz e for estabelecido aquela relação de igualdade. Então, basta nós compararmos os termos correspondentes e aí, feito essa comparação, igual eu fiz aqui, é só desenvolver a equação que nós encontramos o valor da variável. Vai ocorrer de nós estarmos diante de situações que envolvem mais de uma variável no mesmo elemento. Aí, nesse caso, a saída é resolver um sistema de equações, ok? Nós vamos trabalhar com exemplos assim também. Beleza, galera? Então, vamos lá. Olha só agora. Exemplo. Eu tenho aqui, sabendo que é a matriz, aí eu tenho aqui uma matriz, ó. y36 menos 7, x ao quadrado, 0, 5x, 4 menos y, menos 30, 3. É igual à sua transposta. O valor de 2x mais y ele quer saber o valor de 2x mais y, ou seja, 2 vezes x, que é um valor que está presente nessa matriz, uma variável, mais y. Bom, como que eu vou fazer isso, professor? O exercício disse que essa matriz ela é igual à sua transposta, ó, sabendo que a matriz, essa matriz A, é igual à sua transposta. Professor, que parada que é essa? Na aula passada, nós falamos sobre matriz transposta. Foi o primeiro estudo nosso. Nós aprendemos vários tipos de matrizes. Linha, coluna, quadrada, retangular. E falamos também da transposta. O que é uma matriz transposta? É a matriz obtida
quando eu troco a linha pela coluna. Então, todos os elementos que constituíam a primeira linha da matriz passam a constituir a primeira coluna. A segunda linha passa a ser a segunda coluna, a terceira linha, a terceira coluna e assim por diante. Então, fazendo esta inversão, nós determinamos a transposta de uma matriz, trocando a linha pela coluna. Tranquilo? Então, vem comigo. Olha só. Quem vai ser a matriz transposta aqui? Que eu vou representar por A elevado a T. É assim que eu represento uma matriz transposta. Coloco o T no expoente. Então, a minha primeira linha, que é y 36 e menos 7, vai passar a ser a minha primeira coluna. Y 36 e menos 7. Depois eu tenho x ao quadrado, 0 e 5x, que é a segunda linha, passa a ser a segunda coluna. X ao quadrado, 0 e 5x. Depois, a minha terceira linha, 4 menos y, menos 33, que é a terceira linha, passa a ser a terceira coluna. Então, eu tenho aqui 4 menos y, menos 33. Então, tá aqui, ó, gente. Isso que eu acabei de construir é a matriz transposta dessa matriz A. Viu como é simples? Troca-se a linha pela coluna, beleza. Agora, eu vou usar da prerrogativa da igualdade, porque ele falou que uma é igual à outra. Se a matriz A é igual à sua transposta, quer dizer que os elementos correspondentes são iguais. Então, agora é só verificar a correspondência. Eu não preciso verificar de todos, porque o que me interessa é determinar o valor de x e o valor de y para poder responder essa questão. Então, por exemplo, eu tenho aqui, ó, y, que é o primeiro elemento. Você observa que aqui eu também tenho y. Então, isso aqui não me ajuda em nada, porque y igual a y, só vou saber isso, não tem como eu determinar. Mas eu tenho aqui, ó, menos 7 e eu tenho aqui 4 menos y. Observe que na mesma posição. Então, esse 7 é correspondente do 4 menos y. Então, vamos lá. Então, eu tenho aqui menos 7, vamos fazer bem aqui, ó, menos 7 é igual a 4 menos y. Bom, o que nós aprendemos? A variável fica de um lado e o que não tem a variável fica do outro lado. Toda vez que eu troco de um lado para o outro, eu troco o sinal, não é assim? Então, eu vou passar o y para cá, ele está negativo, ele vai vir para cá positivo. Vou passar o 7 do lado esquerdo para o lado direito, ele está negativo, vai positivo. Então, eu tenho aqui 4 mais 7. Conclusão, y igual a 11. Pronto, já achei o valor do y. Agora, falta encontrarmos o valor do x. Como que eu vou achar o x? Eu tenho duas situações que envolvem o x aqui, ó. Eu tenho aqui o x ao quadrado e eu tenho aqui o 5x. Beleza? Eu vou ter que relacionar os dois, professor. Às vezes sim, às vezes não. Vamos começar com o x ao quadrado. X ao quadrado, quem é o correspondente dele? 36. Então, esse x ao quadrado está associado ao 36, que é o seu correspondente. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 36. Aí a gente sabe que isso aqui é uma equação do segundo grau, porque o x está elevado ao quadrado. E para resolvê-la, eu tenho que fazer esse procedimento. Mais ou menos raiz quadrada de 36. Portanto, x vai ser igual a mais ou menos 6. Então, observem que só esta informação me dá duas respostas. O x pode ser tanto positivo quanto negativo. Ambos iguais a 6, porém positivo ou negativo. Beleza. Eu tenho que, para tratar essa resposta, usar ou um ou outro. Então, eu tenho que verificar se os dois satisfazem ou somente um
desses dois, o positivo ou o negativo, satisfazem esta situação de igualdade. Para isso, eu vou usar a segunda relação aqui, que é 5x igual a menos 30. Então, eu vou associar o 5x com menos 30. Então, eu tenho aqui, ó, 5x igual a menos 30. Aí, eu vou ter, passando 5 dividindo, que x é igual a menos 30 dividido por 5. Portanto, x igual a menos 6. Menos 30 dividido por 5, menos 6. Beleza, então eu já sei que dessas duas possibilidades de resposta, positiva e negativa, eu devo considerar a negativa. Beleza? Bom, agora que eu sei que o x é menos 6 e que o y vale 11, é só substituir aqui. Então, eu tenho 2 vezes x, que é 6, mais y, aliás, que é menos 6, mais y, que é 11. 2 vezes menos 6, menos 12. E menos 12 mais 11, eu tenho menos 1. Então, a alternativa correta, letra B, menos 1. Beleza? E assim, nós resolvemos esse exemplo baseado na ideia e no conceito de igualdade de matriz. Então, observe que aqui exigiu de você algumas habilidades. Primeira, conceitual. Você precisa saber o que é uma matriz transposta, né? Continuando na parte conceitual, entender o propósito de uma igualdade, que só é caracterizada quando os elementos correspondentes são iguais. Aí, a partir daí, desses dois princípios, nós simplesmente igualamos termos correspondentes e desenvolvemos a expressão ou a equação envolvida aí. Tranquilo, gente? Belezinha? Né? Bom, um outro exemplo aqui. Olha só o que eu tenho. Encontre os valores abaixo de A, B, X e Y, sabendo que a igualdade das matrizes abaixo é verdadeira. Então, eu tenho aqui duas matrizes. São matrizes quadradas de ordem 2, duas linhas, duas colunas, duas linhas, duas colunas. Beleza. E observe que existe uma afirmativa de igualdade entre elas. Então, se está tendo uma afirmativa de igualdade, é porque os elementos correspondentes entre essas duas matrizes, eles são exatamente iguais. Só assim é estabelecida a igualdade, quando os elementos correspondentes são iguais. Então, partindo desse princípio, eu vou buscar agora encontrar essas variáveis que o exercício solicitou, A, B, X e Y. Tranquilo, vamos lá então. Olha só, peguei aqui a matriz, está aqui as duas matrizes, e agora eu vou desenvolver o cálculo para encontrar essas variáveis. Qual é o princípio? O princípio da igualdade. Duas matrizes são iguais se e somente se tiverem a mesma ordem e os elementos correspondentes forem congruentes. Ou seja, o primeiro elemento daqui tem que ser igual ao primeiro elemento daqui. O segundo elemento aqui tem que ser igual ao segundo elemento aqui. E assim sucessivamente. Então, vamos partir desse princípio agora para encontrar A e B. Eu tenho como primeiro elemento aqui A mais B. E eu tenho como primeiro elemento aqui o 12. Eu tenho como o elemento imediatamente abaixo de A mais B, 2B menos 3A. Eu tenho aqui embaixo do 12 o 9. Então, esse é correspondente desse. Tranquilo? Então, vamos montar a equação que associa isso. Eu tenho que A mais B é igual a 12. E eu tenho que 2B menos 3A é igual a 9. Eu já vou organizar isso daqui dessa forma, ó. Menos 3A mais 2B igual a 9.
Por que eu coloquei o A primeiro que o B? Para que a gente fique com as mesmas variáveis, uma embaixo da outra. A embaixo de A, B embaixo de B. Observe que eu não mudei o sinal. O 3A é negativo, ele ficou negativo. 2B positivo, 2B positivo. Tranquilo? Bom, gente, eu tenho aqui um sistema com duas variáveis. E eu tenho duas equações. Um sistema só tem solução quando o número de variáveis é igual ao número de equações. E isso ocorre aqui. Eu tenho duas equações, a primeira e a segunda, e eu tenho duas variáveis, que é A e B. Então, é possível determinar o valor desse sistema, dessas variáveis. Como que nós vamos proceder aqui? Bom, daqui para frente tem uma série de caminhos que você pode tomar na resolução de sistema. Você pode usar o princípio da adição desse sistema, o princípio da multiplicação desse sistema, o princípio da substituição. Então, são métodos diferentes de resolver um sistema. Qual eu faço, professor? Você faz aquele que você tiver maior segurança e compreender melhor. Eu vou usar aqui o seguinte, como eu tenho aqui, um 3 negativo, e aqui eu tenho um A negativo, aqui um A positivo, se eu multiplicar a equação de cima por 3, essa aqui por 3 vezes 3, ao fazer essa multiplicação, eu vou fazer com que esse A seja oposto desse de baixo. E eles sendo opostos, ao fazer a adição entre eles, um elimina o outro. Então, esse princípio, esse método chamado método da multiplicação, é quando eu escolho uma variável, uma das duas presentes, e faço a multiplicação por um determinado valor, que vai fazer com que elas sejam opostas. E um valor é oposto ao outro quando tem o mesmo valor absoluto com sinal contrário. Então, se eu tenho aqui 3A negativo, o oposto dele é 3A positivo. Então, eu tenho que buscar o oposto, eu tenho que construir o oposto. Então, se eu multiplicar o A por 3, eu vou ter o 3A positivo. Professor, mas eu multiplico só o A? Não. Isso é um procedimento matemático. Numa equação matemática, você pode fazer qualquer operação de soma, subtração, multiplicação, divisão, potenciação, radiciação, exponenciação, logaritmo. Você pode aplicar qualquer ação matemática com uma única condição. Tudo que você fizer de um lado da igualdade, você tem que repetir do outro lado. Se você somar um valor de um lado, você tem que somar esse valor do outro. Se você multiplicar por um valor de um lado, você tem que multiplicar por esse mesmo valor do outro lado. Então, o que diz a regra? Que ao fazer isso simultaneamente, em ambos os lados da igualdade, nós não alteramos o valor da variável. A variável permanece com o mesmo valor. Eu vou construir numerais diferentes, porém, ao calcular o valor da variável, da letra presente, vai ser sempre a mesma, mesmo que eu tenha multiplicado. Tranquilo? Então, a condição é que eu multiplique todos os elementos da equação. Então, aqui vai ficar bem assim, 3 vezes A, 3A, mais 3 vezes B, 3B, mais 3 vezes 12, mais não, igual 3 vezes 12, 36. Observem que eu multipliquei todos os termos presentes na primeira equação. 3A, 3 vezes B, 3B, 3 vezes 12, 36. A equação de baixo, eu não mexo nela. Vou continuar do mesmo jeito, Menos 3A mais 2B igual a 9. Tranquilo? Beleza até aqui? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar essas duas. E ao fazer a soma da equação 1 com a equação 2, eu vou obter o seguinte, olha só. 3A positivo, 3A negativo. Um elimina o outro. 3 menos 3, 0. Quem sobrou?
3B e 2B. Quantos são 3 mais 2? 5. Muito bem. Eu vou ter 5B igual 36 mais 9, 45. Agora, para encontrar o valor de B, o que eu faço? Divide o 45 por 5. Eu vou encontrar que B é igual a 9. 45 dividido por 5, 9. Encontrou o valor de B para determinar o valor de A, você volta em uma dessas equações e substitui o B. Vamos pegar essa primeira aqui. Eu não tenho que A mais B é igual a 12. Como B vale 9, então A vai ser igual a 12 menos 9, portanto, A igual a 3. Está aqui, ó. Então, já determinei dois valores, o valor de A e o valor de B. Beleza, professor. Bom, continuando então aqui, eu vou ter o seguinte agora. Agora eu vou em busca do X e do Y. Mais uma vez eu vou associar esse elemento aqui, ó, X menos Y é correspondente desse elemento 3. Então, eu associo com esse. Esse elemento 2y menos x é correspondente desse elemento que é o 2. Sempre tomando cuidado, galera, de colocar cada variável embaixo da sua respectiva variável, ou seja, x embaixo de x, y embaixo de y. Então, nada impede, se você tem vermelho menos preto, você inverter o preto aparecer antes do vermelho, desde que acompanhe o sinal, porque era menos preto. Então, se você colocar menos preto mais vermelho, ou vermelho menos preto, gente, é a mesma coisa. Então, você pode fazer essa redistribuição dizendo quem vem primeiro, quem vem segundo, desde que acompanhado do seu respectivo sinal. Tranquilo? Tá? Eu tenho aqui x menos y, x menos y igual a 3. Aí eu tenho 2y menos x. É isso que eu disse para vocês. Porque o y apareceu primeiro que o x aqui. E aqui o x veio antes do y. Então, para que o y venha na frente, então eu vou colocar menos x. O 2y é positivo, continua, 2y, igual ao valor aqui, que é o 2. Observe que essa equação, da forma como ela está mostrada, não há necessidade de nós fazermos um arranjo nela, igual teve a necessidade aqui. Eu tive que multiplicar por 3 para que eu tivesse um elemento oposto, e ao somar, eu elimino esse elemento. Observe que nesse caso aqui, eu já tenho o elemento oposto. O x é positivo em uma e negativo na outra. Isso é o que eu preciso para, ao fazer a adição dessas duas equações, eu já consiga eliminar de primeira uma das variáveis. Então, já posso fazer a soma direto aqui. Fazendo a soma da equação de cima com a equação de baixo, eu vou ter assim, x menos x, um elimina o outro. Pronto, tirei fora. Aí eu tenho menos y e mais 2y. 2 menos 1 dá 1. Então, vai ficar só y. Quanto que são 3 mais 2? 5. Olá, meus amigos. Pronto. Inicialmente, eu peço licença a vocês, pois essa aula é uma aula demonstrativa aqui do nosso querido site LAC Concursos, que nós fizemos um curso focado específico da Guarda Civil Municipal de Sorocaba. Curso este completo, ponto a ponto do edital, super atualizado. Tenho certeza que aqui tem todo o conteúdo necessário e suficiente para que você faça uma excelente prova nesse concurso. Professor, o investimento, cara, super promoção, apenas R$ 119,90, você vai ter acesso a todo esse conteúdo, o restante dessa videoaula, você vai ter o PDF, cara, você vai ter muito mais. Cara, e outra coisa, no site, eu peço que você estude via menu Personal Coach. O que é isso? É a nossa metodologia vitoriosa. Tá? Ali, nosso setor pedagógico pegou todo o conteúdo, transformou em metas diárias de estudos. Cada meta que você cumpre é uma meta importante rumo à sua aprovação. Tudo bem? Professor, qual que é a minha meta? É sempre antecipar a meta. Vamos supor que hoje é dia 15 de julho.
Cara, você tem que já fazer de hoje e de amanhã, dia 16. Eu vou terminar mais cedo, você refaz, você faz revisão. Você não quer passar? Então vem comigo aqui na Lá Concursos. Tem um link aqui embaixo para você diretamente lá fazer a sua matrícula. Pode vir, não é fake news, cara, não tem golpe. Nossa seriedade aqui é muito grande. Nós queremos que você conheça o nosso serviço. Valeu, tchau!